Se você ainda não me conhece, eu me chamo Sorella, sou psicóloga, trabalho com emagrecimento há mais de 5 anos e dentro desse processo eu sou totalmente apaixonada pelo que eu faço. Cada mulher que passou já pelo nosso programa tem algo assim mágico dentro desse processo. Então é isso que eu quero mostrar para você, o quanto é possível sim emagrecer sem dietas. Mas como que isso pode acontecer, Sorella? Se eu, mesmo fazendo dieta, me privando, não comendo pão, não comendo doce, não consigo eliminar peso? Justamente por isso você deve estar com essa dificuldade. Então vem comigo que eu vou te contar um pouquinho mais. Como que tudo começou? Como que meu processo começou? Vou te contar um pouquinho da minha história para você entender o quanto eu estou aí misturada com todo esse processo também. Eu venho de uma casa onde uma mãe era ali o pilar da casa e ela foi sempre uma figura de autoridade. Só que essa figura se mostrava frágil em alguns momentos porque ela se olhava na frente do espelho com uma certa insegurança. Ela não gostava do seu corpo, ela estava sempre lutando, procurando dietas e dietas mirabolantes, tá? De viajar muitos quilômetros atrás de medicação para emagrecer. Então eu vivi essa história durante toda a minha infância e adolescência, dentro de casa. Na adolescência, a gente começa já a se comparar, a gente começa a entender que o mundo, né, nos exige um corpo padrão. Então, nesse momento, eu já começo a me cobrar, são as primeiras lembranças. E aí, depois, quando eu vou para a faculdade, me formo em psicologia, naturalmente começou a chegar no meu consultório pessoas querendo eliminar peso. E aí eu estava num processo que eu tinha acabado de ganhar nenê. E o meu baby ali me deixou com 10 quilos a mais. Me conta aí se você já passou por essa questão, por essa situação. É muito normal. E aquela velha história de, é só amamentar que você vai emagrecer? Para mim, pelo menos, essa mágica não aconteceu. Então eu me vi com 10 quilos a mais. E ao mesmo tempo atendendo, começando já a atender com meu filho ali com 2 meses, eu já estava no consultório de novo. E com meus 10 quilos a mais. Foi aí que eu comecei a conhecer a auto-hipnose e que tudo começou a mudar. Eu comecei a trazer a hipnose, a auto-hipnose para dentro do processo de emagrecimento e vi o quanto isso acelerava o processo. E em 2 meses eu eliminei esses 10 quilos que eu tinha adquirido lá durante a minha gestação. Então foi tão incrível para mim, foi tão transformador que eu pensei, eu preciso levar isso para o consultório. E aí, claro que eu juntei com técnicas, né, da terapia cognitivo-comportamental e trouxe principalmente a nutrição comportamental. Por que que isso aconteceu? Ao longo, ali no início de todo esse processo, eu fiz parcerias com algumas nutris, né? Ali que da minha cidade, que atendiam também consultório. Só que existia ali um conflito, ou seja, eu dentro do consultório entendia que as minhas pacientes, o principal problema era a compulsão alimentar e não conhecer o alimento X ou Y. E a Nutri passava lá dietas bem restritivas, com horário, tudo bem estipulado. E aí a maioria não conseguia seguir e se frustrava. Ou então tinha que pesar o alimento. E aí o que eu sempre falo, não tem como a gente andar com uma balança embaixo do braço para onde quer que a gente vá. Então aí existia um grande conflito. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a entender que eu precisava também de uma nutricionista que tivesse essa mesma visão. De uma alimentação, de uma nutrição mais ampla, onde a gente olha também para o emocional. Eu sei que você, assim como eu, a minha mãe, eu já vou contar a história dela também, como se desenrolou. Todas essas pessoas, todas nós que estamos sempre nessa função de emagrece, engorda, dificuldade de controlar o peso, qual é o problema? É o emocional. A gente atrela muito as questões emocionais do nosso cotidiano, da nossa vida,
com o processo aí de emagrecimento e com o alimento. Então, o que eu tenho para te dizer é que não existe um 8 ou 80, a gente não precisa da dicotomia, né, desses extremos. A gente pode sim encontrar um processo leve, onde a gente elimina peso, porém sem todos esses percalços aí no caminho. Esse caminho leve é o que fez já mais de 7.000 mulheres eliminar até 40 quilos dentro do nosso método. Mas deixa eu te contar que um dos processos mais incríveis, né, que eu pude acompanhar, que eu tive o privilégio de acompanhar, foi o da minha mãe. Dentro do nosso método, ela eliminou 22 quilos. Eu vou até colocar uma fotinho dela aqui para você ver o antes e depois dela, que eu fico assim. Eu acredito que essa caminhada com as mulheres é a minha missão, transformar a vida das mulheres e transformar principalmente em algo mais leve. Eu não quero que você acorde e vá dormir pensando o que é certo, o que é errado comer. Então, o meu objetivo aqui com você é te mostrar que tem sim um caminho natural onde a gente não fica presa num cardápio, onde a gente não acorda todo dia pensando o que eu posso comer, o que eu não posso, onde não existe aquele descontrole alimentar à noite. Principalmente, porque eu sei que esse aí acaba sendo o calo da grande maioria. Sorella, o meu problema é chegar em casa à tardinha, eu como tudo que vem pela frente e eu não sei como parar. O meu problema é a noite. Essa é uma das maiores reclamações das nossas participantes, das nossas alunas, quando chegam até nós. Então pode ser uma dor sua também. Então, no momento em que a minha mãe elimina peso, eu penso, depois de ver ela uma vida inteira fazendo dieta, de todas que você pode imaginar, da lua, das proteínas, da sopa de cebola, olha, medicações que ela nem sabia o que continha na fórmula. Então, depois de ver que foi possível para ela, que a gente conseguiu ali fazer um trabalho realmente efetivo, emocional, e que ela mantém aí essa eliminação já, que isso foi lá no início, né, 5 anos atrás, e ela ainda mantém esse peso eliminado. Então esse é o maior presente e eu consegui replicar isso para você e para as mais de 7.000 mulheres, tá? E como que isso pode acontecer, Sorella? Como que a gente emagrece sem dieta? Eu não consigo entender como isso pode acontecer, isso não entra na minha cabeça. Eu vou te explicar exatamente o passo a passo, de uma forma muito simples. Isso eu acho o principal, porque no consultório eu entendia que a minha paciente ela precisava de algo simples para o dia a dia dela, algo descomplicado. E aí, o que acontecia se ela entrava num processo que ela tinha que comprar alimentos só em lojas de produtos naturais ou alimentos específicos sem glúten, sem lactose, ela não conseguia levar isso a longo prazo. Esse é um grande problema, você e eu e a grande maioria achar que precisa de produtos específicos para eliminar peso. Não! Eu tenho a total propriedade aqui para te dizer que você não precisa eliminar nenhum alimento da tua dieta diária, da tua alimentação diária. Pelo contrário, você tem que aprender a incluir esses alimentos de uma forma equilibrada. E existe sim esse equilíbrio. A gente tem todo um passo a passo para você chegar aí a esse estágio, tá? Então, eu sou completamente apaixonada por esse mundo, porque eu já passei por isso. Eu já tive lá com os meus 10 quilos acima do peso e com muita dificuldade de eliminar. Então, eu sei o que é tentar entrar na calça jeans e a gente ficar lá lutando, né, contra aquele processo, a gente deitar para tentar fechar a calça, a gente se frustrar de manhã, e principalmente eu percebo o final de semana como um problema muito grande, tá? Para a grande maioria das pessoas que precisam eliminar peso. Por quê? Aí você faz muitas vezes certinho, digamos assim, durante a semana, mas eu já vou te explicar melhor sobre esse certinho. Só que chega o final de semana e aí você coloca os 2 pés na jaca mesmo, né? Eu tenho que relaxar, quero descontrair. Só que daí qual é o problema? Você elimina 1 quilo durante a semana e engorda 2 no final de semana. Só que muitas vezes nem é engordar, né? Você retém muito líquido, você acaba consumindo mais sódio, consumindo mais alimentos aí com um teor mais alto, né? Tanto de calorias quanto também de gorduras, sal, enfim, você sai da tua rotina. E aí eu quero te mostrar que existe sim uma flexibilidade
dentro da sua semana que não vai ocasionar esse excesso lá no teu final de semana. Meu Deus, que mágica é essa? Como que isso vai acontecer, Sorella? É muito simples. Você precisa incluir alguns alimentos durante a sua semana, alguns alimentos que você goste, que é saboroso para você. Restrição gera compulsão. É isso que você tem que ter em mente. Toda vez que você se restringe, não vou comer pão, não vou comer doce, vai gerando no teu emocional aquela sensação de eu não posso, uma hora. Você vai com certeza sair desse processo e você vai querer comer tudo, de tudo e de forma excessiva principalmente. Não é comer o doce ou o pão que vai te engordar. O que te engorda é o pão e o doce em excesso, são os alimentos em excesso. Ou até mesmo você pode estar consumindo alimentos diet, light, ou considerados, né, saudáveis, mas em excesso. Tudo aquilo que for em excesso na tua vida vai causar prejuízos, vai provocar prejuízos na tua história, tá? Então aqui, já que a gente tá falando, né, sobre alimentação, deixa eu te contar algo que ontem, inclusive, eu escutei de uma paciente, tá? De uma participante do nosso método. Ela fala o seguinte: Sorella, eu emagreci 6 quilos. Esses 6 quilos que eu tô querendo aqui emagrecer com vocês, eu emagreci já há 2 meses atrás. Só que o que aconteceu? Eu fui na profissional X e aí ela cortou totalmente o glúten, né? Então, o carboidrato, doces, ela cortou todos esses alimentos da minha dieta. Durante um mês exato, porque era lá o cardápio prescrito, eu consegui. E aí eu eliminei os 6 quilos, foi bem tranquilo. Só que aí, no dia que eu fui lá, consultei com ela, ela me deu o joinha que eu tinha eliminado, eu desencadeei uma compulsão alimentar absurda. Eu já saí de lá indo para uma padaria, comendo doce, comendo pão, e aí já vinha o final de semana e eu comi mesmo, comi churrasco, maionese, comi pizza no domingo à noite, e aí eu não consegui mais retornar. E aí eu ganhei de novo esses 6 quilos e eu ainda tô percebendo que eu tô com uns 2 quilinhos extras a mais. E é isso que eu preciso aprender. Ela disse, eu preciso aprender a conviver com esses alimentos. Não adianta nada eu me privar num determinado período se eu sei que eles vão continuar existindo no meu dia a dia, na minha vida. Eu preciso aprender a lidar com os alimentos que estão à minha volta. Então, se para você isso é um problema também, aí é o segredo. Eu adoro falar sobre isso, eu amo falar sobre essa questão alimentar, o quanto ela sim, lógico, faz parte do processo de emagrecimento, tanto é que a gente tem as Nutris dentro, né, dos nossos programas, mas tem que ser algo leve, tranquilo, onde você tem as coisas gostosas também no teu dia a dia. Não vai te engordar você comer um bombom após o almoço. O que vai te engordar é você comer uma caixa de bombom depois do almoço, tá? Então é esse equilíbrio que a gente precisa atingir e é só trabalhando o teu emocional que você vai conseguir atingir esse objetivo. Então, o processo, quando a gente traz a hipnose, a auto-hipnose, lembra que eu te contei lá no início que foi um divisor de águas, né? Tanto no meu processo de emagrecimento quanto nos tratamentos que eu executava na clínica. Então, é aí também um dos nossos segredinhos. A gente consegue manipular o nosso sistema límbico, tá? O nosso sistema límbico, ele tá um pouquinho aqui atrás, ele é o que coordena tudo isso. Não adianta a gente querer trabalhar no racional, né, que tá aqui no pré-frontal, algo que foi emocional, que começou lá no sistema límbico, você entende? Então não adianta eu chegar aqui para você e dizer, olha, Maria, você, a partir de hoje, vai comer ovo no café da manhã com café preto, aí meio-dia você vai comer uma salada com grelhado e à noite você vai comer mais uma salada. Não é simples assim. Você tem toda a questão emocional atrelada nesse processo. Então, eu preciso ir diretamente para o teu emocional. Entender, primeiramente, como que você aprendeu
Como que é a tua relação com o alimento? O que que você aprendeu? Que ele conforta, que ele te acolhe, que ele te desliga em alguns momentos? Foi isso que você, aí na tua experiência com o alimento, é isso que você tem com ele? Um caso de amor e ódio muitas vezes? Então, se você se identifica com isso, esse método precisa ser aplicado, senão eu sinto muito. Se você fizer só dieta e atividade física, você não consegue levar a longo prazo, porque em algum momento o comer emocional ou a compulsão vão, ó, toque, toque, bater na tua porta de novo e de novo e de novo, certo? Então você precisa olhar primeiro para isso, para depois você conseguir ir para transformar a tua alimentação, transformar a tua atividade física, enfim, tá? É o emocional que rege os nossos dias. Vou te fazer uma pergunta para ficar mais claro para você. Quando você acorda, aquele dia que você tá ali super bem, que você acorda feliz, que você acorda de bem com a vida, o teu dia não funciona muito melhor, você não consegue executar as atividades, as tarefas de uma forma bem mais efetiva do que aquele dia que você já acorda de mau humor, que você não tem paciência para nada, que você nem quer que converse com você. Então, é você entender que esse simples fato é o que condiciona o teu dia. Então a gente precisa condicionar o teu processo de emagrecimento, certo? Vamos voltar lá para quando eu atendia na clínica. Foi aumentando tanto a procura do meu atendimento que eu chegava a atender das 8 da manhã, às vezes até às 7, tá? Mas a maioria era das 8 da manhã até às 10 da noite, tá? Eu passava o dia inteiro dentro do consultório. Eu tinha ali um intervalo, às vezes até de meia hora só para o almoço. E aí eu comecei a perceber também que além disso eu estava tendo uma fila de espera de até 4 meses. E aí como que a Sorella sozinha vai atender, né? Todo mundo. Não tem como. E aí eu comecei a perceber também que eu estava tendo pacientes que viajavam 400 quilômetros toda semana ou quinzenalmente para fazer o atendimento. Então eu pensei, eu preciso levar isso para o mundo online, porque assim eu consigo chegar ali em mais pessoas e não tem esse deslocamento, não tem todo esse processo. Fora que quando eu comecei a trabalhar com as minhas pacientes nos grupos de WhatsApp, que eu tinha contato com elas todos os dias, o processo era muito mais efetivo, era totalmente diferente de eu encontrá-la apenas uma vez na semana ou a cada 15 dias. Mudava completamente, porque o que acontece? Se você vai na Nutri, ou vai na psicóloga, ou vai do teu médico, você vai uma vez, ou uma vez no mês apenas, ou então a cada 15 dias, tá? Aí o que acontece? Você sai de lá com a dieta bonitinha e feliz, agora vai dar certo, agora vai. Você coloca lá na internet hashtag, né? Agora vai, foco. Só que você sai dali, digamos que você consiga seguir aquele cardápio ali 3 dias, que é um recorde, tá? Com toda a experiência que eu já tenho no consultório, eu vejo que a grande maioria não consegue fazer isso. Mas vamos dizer que você seguiu 3 dias. No terceiro dia, você já tá lá cansada, você chegou do trabalho estressada, você brigou com uma colega de trabalho, não tá legal, chega em casa, problema com o marido, é o filho para fazer tarefa, você tá com a cabeça cheia. Aí você pensa, eu mereço uma pizza. E aí você vai pedir uma pizza, só que dentro desse cardápio não tem pizza. Não tem pizza, Sorella, tem o máximo ali uma pizza de abobrinha, mas não é essa pizza que vai me confortar, que vai me abraçar, que vai me acolher nesse momento. E é aí que a gente entra dentro do método, dentro de um método seguro, tá? Que eu vou falar até num sentido geral. Não pode ter um cardápio pré-estipulado, é humanamente impossível você seguir um cardápio ali exatamente como está. E principalmente, se dentro desse cardápio não tem lá uma pizza, tá? 2 fatias, 3 fatias de pizza, é muito provável que você use aquele teu pensamento de tudo ou nada. Então você pensa, agora eu jaquei mesmo? Eu vou comer. Aí você já pede uma borda doce, no outro dia você acorda já pensando, eu vou dar uma passadinha na padaria, pegar um pãozinho bem quentinho. Aí você, no meio-dia, você vai lá almoçar fora, já serve um monte de comida, e aí você já saiu totalmente daquele teu foco, tá?
E aí, o teu retorno é dali 2 semanas. E o que acontece? Você liga lá, Nutri, eu não vou poder ir, tá? Não, ou até você é sincera e diz que não conseguiu seguir, ou você vai dizer, eu não tô conseguindo adequar aí essa consulta na minha agenda, vamos deixar para o final do mês ou para o início do mês que vem. Ou você nunca mais aparece lá, ou você vai aparecer e vai contar, não consegui seguir, não sei o que eu vou fazer. E aí você começa a contar o quê? Os teus problemas para Nutri ou para endócrino, né? Para, enfim, quem quer que seja profissional. Você vai dizer, olha, tá difícil lá em casa, eu tô quase me separando. Claro, eu tô aqui trazendo, né, alguns exemplos. Mas eu entendo que a grande pedra do teu sapato não é porque você não sabe que é mais saudável comer um ovo do que um pão, por exemplo. Aqui eu tô falando só de saudável, não tô falando de questão também de poder incluir, tá? Tô falando do saudável. Isso você sabe já. Você já leu em todos os lugares, você sabe o que é bom para a saúde, você sabe que é saudável e é bom você caminhar, você correr, você fazer uma atividade física. Mas o nosso cérebro, lembra que ele não funciona no racional? Ele funciona só no emocional? Então, primeiro a gente precisa entrar nessas áreas da tua vida, entender por que você reage dessa forma, por que você aprendeu que ao invés de você enfrentar o teu problema, sentir aquela dor temporária, de entrar em contato com as tuas emoções, você recorre ao alimento, você substitui pelo desligamento que o alimento provoca. Tá? Então a gente tem que entender, você aprendeu, ok, agir dessa forma, e como que eu saio disso, Sorella? É aí que as psicólogas entram, é aí que a gente entra, tá? E aqui eu gosto de ser muito clara com você. O emocional, ele vai reger todo e qualquer comportamento e a tua vida, tá? Então se você toma a decisão que você realmente precisa eliminar peso, você não pode simplesmente pular essa etapa que é tão importante. É muito provável que você vá só pulando de galho em galho. Ai, não, o problema, Sorella, é que eu não fiz a dieta da proteína ainda. Essa dieta vai me ajudar. Não, Sorella, o problema é que eu não fiz o jejum de 24 horas. Não tá aí o problema. O problema está em você não entender ainda, né? Não entender até hoje o que desencadeia o teu comer emocional. Ok, Sorella, mas e se eu não sei isso, né? E se para mim é difícil entender? Aí é que entra também a auto-hipnose, a nossa querida auto-hipnose. Ela vai lá no teu inconsciente, subconsciente, ela consegue acessar lugares que assim numa conversa ou conscientemente você não conseguiria, tá? Então aí que está um papel fundamental de usar a auto-hipnose no processo. Ela acelera muito, muito mais o processo de emagrecimento. Tá? Então, se você me faz a pergunta, Sorella, como eu vou emagrecer sem dieta? O que eu tenho para te dizer é que só existe emagrecimento sem dieta. Emagrecimento definitivo, consistente para a tua vida, tá? Eu não tô falando daquele emagrecimento que é para você entrar num vestido, que é para você ir numa festa, que é para você casar. Não, eu tô falando de um emagrecimento que você vai levar a longo prazo e que você vai incluir carboidrato, que você vai incluir gordura, só que tudo de uma forma equilibrada e sem neura, tá? Eu acredito muito nisso também e é algo que eu gosto muito de falar para as minhas pacientes, né, as nossas alunas, é que eu nunca pediria para minha paciente, para minha cliente fazer algo que eu não consigo fazer. Então, para mim, isso é muito claro. Eu não posso sentar no meu consultório, né, ou então gravar aqui um vídeo para você e ser hipócrita e te cobrar que você não come mais açúcar se eu como açúcar quase que diariamente, tá? Se eu incluo alimentos com carboidrato, sim, em todos os dias, tá? E para mim é só dessa forma que a gente consegue ser consistente. Vamos pensar a longo prazo. Chega de você querer ali, vou eliminar
10 quilos essa semana, mas aí eu vou passar fome, vou fazer ali uma dieta de 400 calorias. Isso não existe, isso não é sustentável, tá? E a gente mostra que sim, é possível você eliminar aí até 10 quilos em 2 meses, tá? Que foi o que eu fiz e que eu já vi isso sendo replicado muitas e muitas e muitas vezes, né? Então, para de pensar apenas no vestido daquela festa, para de se privar dos alimentos. Privação gera compulsão. Se eu puder que você saia daqui hoje com um ensinamento, eu quero que seja esse, tá? Privação gera compulsão. E a compulsão, ela não sobrevive se você eliminar a restrição, tá? Ela só está ali existindo no teu dia, tanto a compulsão aqui quanto o comer emocional, tá? Que tem uma diferença bem grande entre os dois. Vou aqui resumir a grande diferença entre comer emocional e compulsão alimentar. O comer emocional, você pode apresentar no teu dia a dia, mas sem comer de uma vez em excesso. Como assim, Sorella? Pode ser que você tá nervosa aquele dia ou essa semana tá difícil para você, você tá com alguma mudança no trabalho, em casa, conflitos, enfim. Pode ser que essa semana tá, digamos assim, mais tensa, né? E aí você vai recorrer ao comer emocional. Você vai buscar várias recompensas ali no teu dia, vários desligamentos no teu dia, beliscando o tempo inteiro. Só que não vai ser em um momento só. A compulsão alimentar, para ser, né, diagnosticada como tal, ela precisa acontecer. São episódios de pelo menos 2 horas você comendo compulsivamente sem parar. Tá? Então, elas acabam sendo diferentes, só que elas se misturam. É muito comum quem tem comer emocional acabar também tendo compulsão, tá? Mas você pode ter um ou outro, tá? Então é interessante de você entender. Então ela precisa acontecer em 2 horas seguidas, você comendo alimentos sucessivamente e não percebendo muito o paladar, tá? O alimento pode ser frio, pode ser até um alimento que você não gosta muito, mas você precisa se sentir preenchida, tá? É como se você tentasse o tempo inteiro preencher um vazio. E esse vazio, muitas vezes pode ser existencial, tá? Só que, claro, existem várias formas da gente trabalhar tudo isso, mas você precisa se sentir cheia, tá? Pode até querer você começar a passar mal, ter náusea, enjoo, tá? De tanto comer, e esse episódio tem que acontecer pelo menos 2 vezes na semana. Aí, característico como compulsão alimentar e tem que durar pelo menos 6 meses, tá? Entenda que o processo de emagrecimento, ele pode ser muito mais simples do que você imagina, tá? Sem privações, sem dietas malucas, sem ter que comprar alimentos que você não tá adaptada a comer. Você pode sim comer o pão, você pode comer o doce e mesmo assim ter um emagrecimento muito leve, saudável e rápido também. Então, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido o quanto esse universo do emagrecimento para mim é algo apaixonante, porque eu percebo que não é simplesmente o físico, a gente não está simplesmente mudando a aparência, a gente está mudando o teu emocional, a tua vida, o modo que você encara a tua vida, o teu dia. Eu sei que você estará se tornando uma pessoa muito mais realizada e feliz. E é essa a nossa missão, de fazer com que cada vez mais e mais mulheres floresçam para a vida.